Bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional. E hoje nós vamos compartilhar essa reflexão sobre nossas falhas. O texto que eu quero citar está no livro de Lamentações, capítulo 13, versículo 39, que diz: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Às vezes é muito fácil culparmos outras pessoas por nossas falhas. E observe, culpamos o governo pela crise financeira, mas muitos de nós vivem como escravo da preguiça, do comodismo, do consumismo, da infidelidade a Deus. Culpamos o chefe pelo salário baixo, falta de oportunidade, mas temos dificuldades de chegar cedo, de produzir mais, de nos relacionar bem com os outros funcionários. Culpamos nossa família pela solidão, indiferença, falta de diálogo, mas não temos iniciativa de conversar, olhar nos olhos e pedir desculpas, perdão e dizer: vamos orar juntos? Vamos almoçar juntos? Culpamos a igreja, seus responsáveis e até mesmo Deus pela falência espiritual, pelos nossos pecados, pelos que se desviam, mas nunca reconhecemos que abandonar a Deus, família e igreja é uma decisão que brota da dureza do coração, falta de disposição de reconciliar-se, soberba, indisposição de abandonar os pecados e viver uma vida na presença de Deus. Enfim, o ser humano tem desde o Éden tentado dar desculpa, mas a palavra não deixa dúvidas e nem abre precedentes para isso. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, como acabamos de ler no livro de Lamentações, capítulo 13, versículo 39. Portanto, vamos olhar no espelho da alma, que é a palavra de Deus. Vamos enxergar e reconhecer em que área precisamos mudar, o que precisamos corrigir e parar de dar desculpa ou culpar os outros pelos nossos fracassos. Existem dois tipos de pessoas: aquela que se arrepende, reconhece os seus erros, e aquela que não reconhece os seus erros e vive orgulhosa. Ela acha que está certa, ela acha que tudo que ela faz é correto e ela não mede esforços para obter o seu sucesso, digamos assim, nas áreas da sua vida que ela deseja, nem que para isso ela tenha que pisar nos outros. E aqui eu quero citar, e não vou me estender muito, de duas pessoas da Bíblia, diferente do rei Davi e do rei Saul. Nos conta a história que Saul, ele foi consagrado a rei, mas o seu reinado durou pouco, ele não ficou no trono por causa do seu orgulho, e você sabe que a palavra de Deus diz que o orgulho procede à queda, ou seja, é pré-anunciado, cara, se você ficar orgulhoso, você não vai muito longe, porque o orgulho ele traz desobediência, ele traz achismo, né, como eu falei, digamos, como assim, Marcelo? Bom, o cara se acha que está certo. Então, Saul, na sua época de rei, ele tinha o profeta Samuel. Então Deus falava com o profeta Samuel e o profeta passava ao povo e aos líderes o que deveria ser feito. E quando Deus deu um recado a Saul através de Samuel, você pode ver essa história na Bíblia, e Saul desobedeceu a ordem de Deus. E naquele exato momento foi o ultimato de Deus através do profeta Samuel, dando a sentença. Em outras palavras, Samuel disse: cara, porque por causa da tua desobediência, tu não obedeceu a Deus, o teu reino será cortado. Aliás, foi cortado. E Deus vai levantar outro no teu lugar. E foi o que aconteceu. Agora nós vemos o outro lado, que foi o rei Davi. Davi, ele estava lá no meio das malhadas. Davi estava na terra dos seus pais. Ele era o irmão caçula, onde cuidava das ovelhas, mas desde cedo ele adorava a Deus, ele conhecia a palavra, ele cantava no meio das ovelhas com a sua harpa, louvava a Deus. Os maiores salmos e músicas nasceram naquele lugar. E daquele lugar, Deus manda o profeta Samuel à casa do pai de Davi para consagrar um rei. Aliás, aqui eu quero fazer um parêntese, né, que
é complicado que enganou até o próprio Samuel e até o próprio pai de Davi. Quando o profeta chegou na casa e preparou todos os seus filhos, desde os filhos mais velhos, e para apresentar a Samuel. E Samuel começou a ver os filhos passando na frente dele, e até Samuel dizia: nossa, esse aqui, o fulano, é forte, é vigoroso, né? É bem forte, robusto. Aí o próprio Deus falou: cara, Samuel, fica frio, fica tranquilo, porque você vê a parte exterior e eu não vejo isso, eu vejo a alma, o interior da pessoa. E pasmem, porque passaram todos os filhos e Samuel perguntou para o pai e falou: escuta, não tem mais nenhum filho, acabaram os filhos? Aí o cara bate na testa, digamos assim, né? Nossa, esqueci, eu tenho Davi, mas é o caçula, tá lá cuidando das ovelhas no meio do campo. E Samuel fala assim: cara, a gente não vai sentar na mesa para comer ou ter alguma coisa na mesa sem chegar esse teu filho aqui. Quando Davi chega sem tomar banho, fedendo a ovelha, cuidando das ovelhas, sem preparação nenhuma, né? Como os irmãos deles estavam tomado banho, colocado a melhor roupa para receber o profeta, chega Davi daquele jeito que vocês possam imaginar, e Deus fala assim: é esse. O que eu quero dizer com isso? A diferença entre Davi e Saul é que Davi, como a Bíblia registrou mais adiante, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus era tocado por Davi porque ele se arrependia, ele reconhecia os seus erros. Davi sabia que sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem o seu espírito dentro dele, ele não era nada, ele dependia 100% de Deus. Já diferente de Saul, que achava que era o rei, que ele podia tudo, que o poder estava nas suas mãos, ele não precisava de Deus, ele não precisava obedecer a Deus, não precisava do profeta Samuel. Aliás, ele sempre queria usar Samuel como um amuleto, né, para passar uma boa impressão para o povo. Mas, cara, quem conhece o interior da alma, o coração, é o próprio Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A conclusão que eu quero chegar com você é justamente para que nós possamos refletir durante essas duas personalidades, Davi e Saul, e com a nossa própria vida, ou seja, as nossas falhas. Nós vemos que tipo de pessoa você é. Você é tipo a pessoa Davi ou tipo o rei Saul? Porque ambos tinham falhas. Mas nossas falhas, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos, como Davi, Deus olha para nós e nos levanta pela sua mão e nos sustenta. A Bíblia diz que aquele que ainda que esteja caído não ficará prostrado, porque Deus abomina o pecado, ele não aceita, mas o coração arrependido, Deus se agrada. Quando a pessoa não faz isso, ela acha que está certa, ela se torna Saul, e Deus abomina Saul. Deus tirou o reino de Saul. Então, que nesta manhã, na nossa devocional, eu encerro dizendo: que tipo de pessoa você é? Saul ou Davi? Pense nisso. E Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença nesta hora, nós queremos te agradecer por este tempo desta devocional, nessa palavra curta e objetiva e profunda sobre as nossas falhas. Pedimos perdão das nossas falhas nesta hora e pedimos a tua misericórdia e a tua graça que está sobre nós neste tempo, através da tua morte na cruz. Jesus querido, através do teu Espírito Santo, ajuda-nos a cada dia a reconhecermos os nossos erros, reconhecermos as nossas falhas, nos arrependermos e colocarmos tudo nas tuas mãos, para que no teu tempo tu nos exalte, tu nos perdoe e permita que possamos trilhar no caminho da verdade e a vida, que é tu, Jesus Cristo, que nos leva ao céu. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos, e este dia, mais uma vez, está abençoado. Nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.